E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Ó, eu espero que esse vídeo não seja censurado também, porque o YouTube ele censurou o último vídeo que eu postei, no caso da infecção da gripe aviária por humanos na China. O YouTube não deixou monetizar o vídeo, então já deu para vocês terem ideia. É censura, tá? Esse é outro tema problemão aqui no Japão também. Pode ser passível de censura, não. Vamos cruzar os dedinhos, né? Até porque eu quero ganhar dinheiro também. Mas de qualquer maneira, vamos lá, tá? A discriminação habitacional ainda é um problemão aqui no Japão, tá? Em relação a estrangeiros. Pelas estatísticas mais recentes, bem como por uma evidência esmagadora de experiência vivida, os proprietários recusam muitos inquilinos não japoneses. Bom, isso é fato. Esses futuros inquilinos estão, portanto, sujeitos a um processo de inscrição de aluguel mais longo, mais exaustivo e potencialmente muito mais caro. Uma pesquisa governamental de 2016 mostrou que 40% dos entrevistados foram rejeitados por não serem japoneses. De acordo com uma agência imobiliária IT Group, quase 9 em cada 10 unidades habitacionais privadas do Japão não permitem inquilinos estrangeiros. Então, por que a discriminação habitacional no Japão é tão generalizada? E a situação melhorou de alguma forma nos últimos anos? Olha aí. Ó, só para vocês terem ideia, tá? Eu moro aqui no apartamento aqui, esse aqui é o apartamento da empreiteira, tá? Só para você ter ideia, para poder entrar aqui, eu tive que assinar um termo que tem que pagar 40 mil ienes de taxa de limpeza, tá? Quando sair, independente da situação do apato, tem que pagar. Então, se não assinasse essa taxa, não poderia entrar no apato. Então, você já sacou, né? Em primeiro lugar, é importante investigar por que a discriminação habitacional é um problema tão grande no Japão. A base está nas poderosas leis do Japão, que protegem os locatários contra despejo, conhecido como direito de residência. Então, você já sabe agora, né, que existe uma lei no Japão que não pode despejar as pessoas. E muitas empreiteiras antigamente faziam. Hoje eu não sei se faz, tá? Não sei se tem relatos disso, eu desconheço hoje em dia. Mas antigamente as empreiteiras faziam muito isso. Despejavam as pessoas assim da noite pro dia. Elas vinham lá com os tantoches, abriam o apartamento da pessoa, até porque ela tem a chave, e colocavam todas as coisas da pessoa para fora. Isso acontecia. Tá? Sei que muita gente não vai gostar disso que eu estou falando, mas era uma realidade aqui no Japão. Hoje em dia eu não tenho relatos disso, mas até anos atrás havia-se relatos disso ainda. Tá? Então tem que se tomar cuidado porque existe uma lei com isso, contra isso. Tá? No exterior, alugar é muito fácil. Você pode mudar com facilidade. Os proprietários podem pedir que você saia com facilidade, disse Alex Toyoda, da imobiliária Plaza Homes, com sede em Tóquio, mas no Japão o inquilino é fortemente protegido pela lei. As causas justificáveis para despejar inquilinos estão limitadas a exceções muito especiais, como se o proprietário falir e não tiver outro lugar além daquele apartamento que eles morarem. Por esse motivo, o processo de triagem é extremamente rígido, acrescenta Toyoda. O processo de triagem visa examinar identificação de um possível locatário, comprovante de renda, no caso, emprego e muito mais. Os proprietários japoneses tendem a ter duas grandes preocupações com os locatários não japoneses. Primeira é que eles deixarão o Japão inesperadamente e deixarão de pagar o aluguel. Outros são problemas de comunicação, porque a maioria dos proprietários não fala inglês para fim de gerenciamento. A maioria das empresas concorda com o fato de sermos intermediários de uma agência imobiliária de língua inglesa, diz Toyoda. Quando a empresa diz sem estrangeiros, normalmente é porque eles não falam inglês. Adam German, do Rethink Tokyo, um guia online de imóveis japoneses, diz que muitas vezes a culpa é do corretor japonês, que desiste quando os administradores imobiliários expressam que um locatário estrangeiro pode ser um problema.
A maioria dos agentes de leasing japoneses abre a porta em seu contato inicial para que o gerente da propriedade recuse a exibição, dizendo ao estrangeiro provavelmente não alugará para estrangeiros. Complicado, né? Quando, na realidade, a única coisa com que o proprietário administra realmente se preocupa é se o cliente estrangeiro poderia entender pelo menos um pouco de japonês ou não, disse German. Descobri em minha carreira que esse é um tópico exagerado. Os corretores imobiliários dizem que as maneiras possíveis de superar esse problema incluem pagar um ano de aluguel adiantado ou encurtar o período do contrato. Você tá doido. Pagar um ano de aluguel adiantado é praticamente pagar a luva. Não faz muita lógica, né? Como é que se fala? Uma pesquisa de 2016 revelou uma série de tendências perturbadoras e intrigantes sobre a discriminação habitacional no Japão. Mais de 90% das pessoas na pesquisa relataram ter sido rejeitadas no aluguel de moradias por serem estrangeiros. Podiam falar japonês em nível nativo, no caso 24%, né? Profissional 36% ou de conversação, no caso 31%. De acordo com esses resultados, a habilidade linguística não se correlacionou com o fato das pessoas estarem sendo rejeitadas para moradia. Então já se quebrou-se a falácia que questão de conversação não é. Muitos residentes estrangeiros rejeitados em entrevistas, né, para um artigo do Japan Times sobre o assunto em 2017 tinham até um cônjuge japonês, um pai japonês ou fluência em japonês. Especialistas do setor apontam que histórias de experiências ruins com inquilinos é bom, né? Com inquilinos não japoneses, embora incomuns na realidade, se espalham amplamente entre os proprietários. Bom, isso daí é fato. Isso aí é fato, por que eu falo para você? Primeiro, tem a parte social, né? Muitos estrangeiros não respeitam os vizinhos, isso é fato. Então, eles reclamam nas imobiliárias, reclamam para os oiasans. Oiasans geralmente são as pessoas, os donos dos imóveis para quem está alugando. Aqui mesmo onde que eu moro, é fato. Final de semana passado, como o Japão está esquentando, os filipinos daqui fizeram churrasco. Começaram no sábado de manhã, foram até domingo à noite. Então pensa na barulheira, a noite toda assim, sabe? De sábado para domingo assim, a noite toda. Uma puta de uma barulheira. E tem japoneses morando aqui, tem casas japonesas em volta. Então já dá para você sacar porque muitos não ajudam. Segundo, lixo. Separação de lixo. Tá? Aqui no Japão as coisas têm que ser muito bem separadas. Existe o lixo queimável e o lixo não queimável. Que eles falam de moeiro gomi e moenai gomi. E tem a parte de reciclados também. Tá? Tanto que para quem mora aqui no Japão já deve ter visto em vários supermercados que tem vários lugares para jogar pet bottle, tem lugares para jogar papelão, tem lugares para jogar aquelas bandejinhas que vem aquelas bandejinhas tipo de isopor, né, para jogar aquilo. E tem um outro local para jogar embalagens de bebidas tipo longa-vida, né, tem aquelas caixinhas de suco, leite que vende aqui no Japão. Então eles lavam, abrem e jogam nesses locais. Só que pergunta se os estrangeiros daqui, né, costumam fazer isso. Então são vários fatores que vai acontecer. E além que tem outros, tá? Que se eu for ficar elencando todos aqui, o vídeo vai ficar desse tamanho. Que não ajudam, tá? Infelizmente não ajudam. Mas vai fazer o que, né? Tanto que tem lugares, tem prefeituras aqui no Japão que o lixo, ele tem que colocar nome, tá? Um nome no saco de lixo e número do apartamento. Por quê? Questão de fiscalização. Se quando na época do recolhimento do lixo não tiver esses dados, eles não levam e ainda colocam um selo em cima de aviso. Tá? Então isso acontece. Tá? E como é que se fala? Tem cidades, por exemplo, a cidade de Izumo, até um tempo atrás, hoje eu não sei como é que está, tá? Não sei se essa prática mudou, mas até quando o tempo eu morei lá, tinha essa prática, tá? De colocar-se nomes no lixo, e outras cidades ainda têm essa prática, tá? Então, para poder evitar o quê? Para poder ter fiscalização, caso o inquilino não esteja separando direitinho,
vai chegar um aviso para ele: ó, fulano, faz direito, miséria. Uma razão potencial para o conflito entre perspectivas imobiliárias e o resultado da pesquisa está na demografia. Os corretores imobiliários que falam inglês tendem a trabalhar com clientes ocidentais, enquanto muitas das nacionalidades que relataram os níveis mais altos de discriminação eram asiáticas. Casos filipinos, vietnamitas, etc. Mas eu vou falar uma coisa assim, talvez muita gente pode me chamar de preconceituoso, mas esse povo é barulheiro. Esse povo é bagunceiro. 38% dos entrevistados foram chineses e 40% dos tailandeses relataram discriminação, contra apenas 24% deles sendo dos Estados Unidos e 18% do Reino Unido. 18% do Reino Unido. Como disse uma mulher de etnia coreana em sua resposta à pesquisa: embora eu tenha nascido e crescido no Japão, não posso alugar um apartamento neste país por causa da minha nacionalidade. Eu nasci e cresci no Japão. Não posso falar outra língua além do japonês, mas ainda experimento muita discriminação e preconceito aqui. Portanto, embora a habilidade na língua inglesa possa ser o principal problema para os ocidentais que estão tentando alugar, o racismo explícito ou implícito pode entrar em jogo com grupos asiáticos. Do supracitado artigo do Japan Times, um americano que procurava um apartamento com seu parceiro vietnamita lembrou-se de ter ouvido por meio de um corretor de imóveis: o americano está bem, mas não aceitaremos um vietnamita. Então já sacou, né? É aquilo que eu falo, né? Infelizmente, os vietnamitas são muito bagunceiros, né? Eles têm uma tendência assim. Para quem entra no supermercado, já deve ter reparado, né? Que às vezes o japonês está conversando baixinho assim e os vietnamitas falando mal altura, né? Mesma coisa na rua, ou mesma coisa questão de jogar lixo, tá? Então acaba fechando as portas, infelizmente. É aquilo que muita gente não entende. Infelizmente eu vou falar de novo aqui. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas não estamos no nosso país. Estamos no país dos outros. E existem leis. E leis são feitas para ser cumpridas. Se as pessoas não estão dispostas a cumprir a lei, elas têm que arcar com as sanções. Porque não é o país que tem que se adaptar àquela pessoa. É a pessoa que tem que se adaptar àquele país. E cada país tem sua cultura, tem sua tradição. Tá? Então, e aí? Agora as pessoas acham assim: não, eu sou dono da verdade, o universo gira em minha volta, então todos têm que ficar a meu favor, então eu posso fazer o que quiser. Fica com esse pensamento que você vai, ó. A pesquisa também revelou que as pessoas que viveram no Japão por mais de 10 anos foram rejeitadas em taxas semelhantes às que estiveram no Japão por um curto período de tempo. Portanto, mesmo morar no Japão por um longo período de tempo não as tornava residentes não japoneses, menos propensas a sofrer a discriminação. Sim, fato, já passei por isso também. Por isso que eu falo, né? Não é porque a gente vive muito tempo ou pouco tempo no Japão que não vai sofrer. E aí? Finalmente, a pesquisa mostra que um grande número de residentes não japoneses não conseguia encontrar facilmente um imóvel para alugar porque não tinham um fiador japonês, que promete cobrir qualquer custo de aluguel ou danos de um residente estrangeiro ao deixar o país. Por isso que tem os conjuntos habitacionais, eu não me recordo o nome agora, que eles alugam bastante para o brasileiro. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram esse nicho de mercado. Eles pegaram essa oportunidade que os estrangeiros estavam sofrendo para conseguir alugar apartamento. E Village House, lembrei o nome. Então o Village House, ele usou dessa oportunidade para conseguir mais aluguéis. Eu acho bacana, tanto que eu já entrei em contato uma vez com a Village House, fui muito bem atendido, eu achei muito bacana o tratamento deles. Eu só não gostei muito de certos termos, tá? Por isso que eu não aluguei no Village House, mas é muito bacana, assim, tá? Então vale muito a pena, tá? Eu estou fazendo jabá para Village House, como é que se fala assim, mas não estou ganhando nada em cima.
tá? Já estou avisando porque não tem vínculo com ele, só estou falando da experiência que eu tive. As preocupações com a discriminação habitacional aumentaram nos últimos anos em resposta ao aumento do número de trabalhadores estrangeiros no Japão antes da pandemia de coronavírus. Os 2,9 milhões de residentes estrangeiros no Japão em 2019 representaram um aumento de quase 50% a 2012. Consequentemente, a discriminação habitacional tem recebido mais atenção entre os número crescente de residentes estrangeiros que tentam fazer do Japão um lar. A indústria privada no Japão expressou ansiedade em relação à discriminação habitacional, porque pode afetar negativamente a capacidade de atrair e reter talentos. Então essa ideia de atrair e reter talentos é o que o governo japonês ele usa para fazer o sistema de visto. Tá? Tanto que tem um sistema de visto para atrair talentos, que tem aquela pontuação de 70 pontos numa escala de 100. Se a pessoa ultrapassar 70, ela pode morar no Japão, o Japão vai dar visto para ela, vai dar visto assim, vai dar a oportunidade dela morar aqui no Japão o tempo que ela quiser, tá? Não tem limite de tempo com esse sistema de reter talentos, tá? E a pessoa não precisa ter vínculo com o japonês, não precisa ser casado com descendente japonês nem nada. Ela pode ser uma pessoa qualquer no mundo aí, um Zé no mundo aí. Se ela tiver talento, que esse talento for reconhecido no Japão, ela entra. Em questão de informação, é só correr atrás das informações, tá certo? Tsuyoshi Yamada, gerente de recursos humanos da Total Oa System, disse ao Nikkei Asia que a falta de suporte habitacional suficiente para os funcionários não japoneses poderia representar um obstáculo ao plano da empresa de trazer talentos estrangeiros, por exemplo. A realidade fundamental da lei e a mentalidade dos proprietários mal mudou. No entanto, mais empresas privadas começaram a oferecer serviços em resposta a essas tendências. Sim, por isso que eu falei, citei o Village House, porque essa é uma das empresas. Um grande desenvolvimento foi o surgimento de empresas fiadoras, surgindo em resposta ao problema de pedidos de estrangeiros serem rejeitados devido à falta de fiador japonês. Muitos empregadores e escolas se ofereceram para servir de fiador para seus funcionários e alunos. Mas, se isso não for possível, as empresas fiadoras se tornarão uma opção viável. Olha aí que bacana. Empresas como Nihon Safety e Global Trust Networks são especializados em seguro fiador para locatórios estrangeiros. O custo é normalmente cerca de meio mês de aluguel, mais uma taxa de renovação anual de 10 mil ienes. Então, é aquela velha história. Para você fazer parte desse grupo, você tem que pagar uma taxinha, né? Mas, de qualquer maneira, olha aí. As imobiliárias especializadas em locação para estrangeiros, como a Best Estate e a Asumirai e o Oak House, também cresceram nos últimos anos. Então, já vão prestando atenção nesses nomes, porque caso você precise alugar um apartamento, você já sabe aonde correr, tá? Não é jabá, não estou fazendo isso ganhando dinheiro, tá? Muito pelo contrário, não ganho nada, não tenho parceria nenhuma com isso aí. Mas já estou dando a dica para você, já para você sacar, né, na hora do pega para capar, porque a gente nunca sabe o dia que é o dia da manhã, para onde você pode tentar correr, né? Mais uma dica do canal para você. Também cresceram nos últimos anos. Essas agências tendem a saber quais proprietários aceitam e não aceitam inquilinos não japoneses. Portanto, trabalhar diretamente com eles pode poupar tempo precioso e frustração aos caçadores de apartamento. Casas compartilhadas também não exigem fiadores e oferecem economia de custo significativa em troca de compartilhamento de áreas comuns com outros residentes. Bom, nessa parte eu já não gosto muito porque não é muito confiável, né? Já morei assim, é meio complicado, mas de qualquer maneira. Sinto que o governo japonês está entusiasmado em trazer novos estrangeiros para trabalhar, mas não está realmente pensando na infraestrutura e esta é uma das questões, diz Rochelle Kopp,
consultora da Japan Intercultural e ocasional colaboradora do Japan Times. Preocupações com a comunicação, discriminação direta e agentes não persistentes se combinaram para tornar o Japão um ambiente traiçoeiro de aluguel para os estrangeiros. No entanto, os locatários podem tentar ser inteligentes em suas aplicações, destacando sua segurança no emprego, nacionalidade ou fluência em japonês. Em última análise, os estrangeiros ainda estarão à mercê dos proprietários e, em melhor situação, usarão agências imobiliárias especializadas. Embora as leis não mudem no futuro próximo, isso é fato, mais consciência e resposta das indústrias criarão ferramentas adicionais para residentes estrangeiros navegarem nessas águas implacáveis. Por isso que eu citei o Village House, tá? Para comunidade em si. Por que eu falo isso? Porque o Village House ele tem suporte em português, tá? Então ele tem uma linha direta no Village House. Eu não tenho o número agora, infelizmente, desculpe, tá? Mas que é em português. Tá? Então a pessoa pode conversar com um atendente português, ele vai passar todo o que é preciso para poder alugar. Dependendo, se ele já faz sua própria inscrição ali. Na hora ele manda os papéis para você assinar pelo correio. Tá? Se quiser agendar no caso assim, uma visita ao imóvel também é possível. Então tem todo um suporte, né? Eu acho bacana. Vou falar de novo. Não tenho vínculo com a Village House, tá? Mas de qualquer maneira, eu acho bacana ressaltar coisas boas para a comunidade, para as pessoas, tá? Mesmo as pessoas que vêm do Japão recente, pelo menos já vão ficar sabendo caso aconteça alguma eventualidade, tá certo? Mas é isso aí, família. Desculpa, o vídeo ficou comprido. Se você assistiu até aqui, arigatou gozaimasu, tá certo? E até o próximo vídeo, até mais.